Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, ouvintes da Nova FM, internauta que nos acompanha. Senhor presidente, eu quero até pedir para Vossa Excelência, se Vossa Excelência viu aquele dia a resposta que ele me deu desse requerimento, que eu tenho que olhar no site. Eu já entendi isso. O site está lá, já consultei o site, mas quero os documentos para me comparar se aquilo que está no site está também nos documentos. Será que é tão difícil descer um documento do vereador? Né? Então, eu peço a Vossa Excelência, mais uma vez, que peça, por favor, que desça esses documentos, tá? Para que eu possa olhar esses documentos, né? E cumprir aquilo que eu falei com o cidadão. Por gentileza, peço a ajuda de Vossa Excelência para isso. Tá? Entendido, senhor presidente. Boa noite novamente a todos. Senhor presidente, eu iria falar, essa fala minha seria na palavra franqueado, para ser sincero. Mas eu resolvi fazer o requerimento para me entender, né? Porque vou citar exemplo da minha família, que é minha esposa que faz tratamento em Varginha. Quando chega no pedágio, o motorista tem que pagar o pedágio. É ele que paga. Ida e volta. Ele guarda os canhotos. Manhã, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é assim que funciona. Então, como que se paga o motorista depois? Se aquilo desgasta, como é que ele vai provar que gastou aquilo? Porque aquilo é um papel sensível. Eu cheguei a ver com o motorista pelotas, tinhas de recibos. Então, é o seguinte, porque, se não me engano, só tem 2 carros cadastrados em Soledade. 2 carros que passam sem pagar. Agora, por isso que eu quero saber quem é responsável. Por quê? Será que é tão difícil cadastrar um carro? 2, 3, não só em Varginha, não. Eu estou falando em todas as viagens aí que tem pedágio. Eu acho que é uma coisa que resolve o problema. Agora, imagina esse motorista que me ligou naquele dia, parado no pedágio, com paciente para fazer radioterapia. E quando se perde uma consulta, e depois para marcar de novo, o motorista teve que pagar no cartão de crédito para chegar lá no hospital. Então, isso não é aceitável. E outra coisa também, que eu vi, então, já que está doido, então deposita o dinheiro para o motorista pagar, olha. Uma hora ele não tem, vai ficar preso no trânsito, pessoas vão perder o seu tratamento por isso. Então não é correto. Não vejo que pode se resolver um problema. Ligue, então justifica, tem carro aqui que não pode ser cadastrado. Bom, a gente vai entender. Mas então manda os carros que estão cadastrados para lá, ué. Para evitar esse transtorno em tratamento de oncologia. É oncologia, eles estão brincando com a saúde das pessoas, é oncologia, gente. Então eu queria saber, manda a resposta desse motorista, desse servidor, que pode fazer, porque eu não sei se vem por parte da saúde ou se vem por parte daqui de cima. Né? Porque talvez aqui em cima, se for daqui a parte de cima, que tem muito serviço, né? Às vezes não dá tempo de sentar na frente do computador, ligar, conversar. Às vezes acontece isso, né? Não tem tempo. Mas é importante isso, senhor presidente. É importante, porque, e diárias também para o motorista, a diária tem que ser depositada para ele no dia da viagem. Vai receber lá na outra semana, lá na outra coisa. Está errado. O motorista saiu 1h da manhã, 2h da manhã, para viagem para São Paulo. 5h da manhã, a minha esposa foi hoje. E se não tiver diário, não tiver dinheiro, como é que ele faz? Como que ele vai fazer? Então está na hora de sentar e consertar isso. Coisa simples, na minha opinião. Parece, tem dificuldade, então explica que tem dificuldade de fazer isso. Mas parece uma coisa simples de se resolver, para que quem perde a oncologia, depois para remarcar, é demorado. Então peço a ajuda também de Vossa Excelência, que é o elo da Câmara com o Executivo, né? E se eu estiver falando alguma coisa, que me perdoe, mas a gente que vive na saúde, porque desde 2019 que a minha esposa trata, desde 2019, né? Então, eu peço, estou falando por ela, estou citando a minha família, mas pondo no lugar dos outros também, que tem que todo dia estar lá, né? Tenho dito. Obrigado, presidente. Continua a discussão, requerimento. Em única votação, requerimento. Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite, presidente, novos colegas e ouvintes da internautas da companhia, ouvintes da Nova FM. Senhor presidente, esse requerimento é sobre aquela escolinha ali do sentido da conquista, né? Já Poços, vereador, Poços. Algumas reclamações, assim, tipo assim,
Tem pessoas morando lá, né? Parece que está usando, a gente não sabe se o prefeito alugou, se o prefeito cedeu, né? E é um bem público, né? E a gente precisa saber disso. Porque ali é um ponto onde até uma sugestão foi dada por uma moradora de lá, daquele pedaço, que poderia fazer um atendimento ali do PSF, por exemplo, de uma saúde ali, chamar o pessoal e atender ali, né? Mas como tem pessoas ali, é bom a gente apurar o que o executivo fez mediante a ceder ali para essa pessoa. Se está alugado, se está emprestado, o que foi feito. Mas que é muito importante aquele patrimônio ali, porque ali resolveria muito problema naquele pedaço ali, viu? Com um atendimento por ali, né? Então, peço essa explicação para ele, por gentileza. Vai ter dito, presidente. Palavra, vereador Jorge Luiz Nogueira. Boa noite novamente a todos. Esse requerimento, senhor presidente, por que eu fiz esse requerimento? Porque teve cidadão ligando para mim, vendo o servidor em horário de serviço, andando aí para baixo e para cima, de carro, indo para São Lourenço, indo, né, e mais. Então, isso aí é para a gente saber como está funcionando esse horário, esse abater de ponto. Porque às vezes uns trabalham muitos e outros simplesmente agora. Então, para a gente ser justo, vamos analisar esse documento, vamos ver esses horários, essas cargas horárias, porque a reclamação tem sido bastante na cidade, mediante a isso, entendeu? Então, eu peço a documentação para a gente avaliar. Quem disse, presidente? Meu presidente, eu queria começar aqui, que eu esqueci à tarde de fazer um requerimento, né, pedindo uma explicação até num assunto polêmico, que ninguém tocou no assunto, mas como a gente é cobrado na rua, pergunto que providência que tomou, que providência que tomou. O requerimento é o seguinte: o executivo manda para cá uma informação sobre o acontecimento desses trilhos que aconteceu aí enquanto a gente estava fora. Que mande uma explicação por escrito para a gente passar para a população. Acho que isso aí é de grande importância para a Câmara respaldar a população que o prefeito fez isso aconteceu, isso. Ninguém está aqui acusando ninguém está aqui, ninguém. É uma resposta só. Porque a gente ouve falar aí na rua que é o seguinte: fica tudo em pizza, vai acabar tudo. Não estamos acusando ninguém. Só queremos uma resposta do Executivo para que a Casa Legislativa fique respaldada desse acontecimento. Então, peço a Vossa Excelência que, se possível for, acate esse requerimento, por gentileza, para mim. E, segundo, os remédios da farmácia. Hoje eu consegui um telefone aqui na casa, né? Já está comigo já há uns 2 dias já. Eu consegui falar na farmácia que envia as medicações para cá. Foram muito legais até na conversa comigo. E realmente agora, a partir da semana que vem, se Deus vai estar regularizado, porque eles tiveram um problema realmente, né? E só para avisar a população que eu pedi ele falou: você me liga de volta? Eu falei: ligo, claro, a gente é uma cidade pequena, é cobrado direto sobre isso, né? Então, de Belo Horizonte, parece que não me engano, e vou acompanhar isso, porque ainda perguntei se estão enviando os pedidos. Estão enviando os pedidos. É problema deles da farmácia, não tem nada a ver aqui. Você dá uma parte, por favor? Perfeito. Em relação à medicação também, eu andei conversando com o Tiago, principalmente. Inclusive, está disponível na farmácia, mudou uma parte da legislação, e cerca de 67 remédios que eram considerados, que eram doados pelo município, através até da assistência social, foram excluídos dessa listagem. E não pode comprar. Mesmo que a pessoa alegue que ela não tem condição, mesmo que ela vá na assistência social, eles não podem ser comprados. Em relação aos remédios que são licitados, realmente já tinha havido um problema. E os de alto custo também, parece que já solucionaram as questões que estavam dando esse tipo de problema, né? Eu só queria só dar esse esclarecimento também, agradeço a parte que você me concede, porque, infelizmente, até o Tiago, responsável por esse setor, manifestou uma preocupação nesse sentido,
porque ele sabe que tem pessoas que não têm condições, que às vezes o remédio nem é tão caro assim, mas que não está dentro do orçamento da pessoa. Então, só para deixar claro que a lista das medicações estão disponíveis lá na farmácia e que existe essa situação, infelizmente. Obrigada, viu? Eu que agradeço pela boa informação. Outra coisa que aconteceu também a semana passada, que foi autuado, eu sei que, segundo informações da secretária de Educação, lá a gente fala secretária de Educação, a falta de alimento que atrasou para chegar devido a licitações. Né? Mas parece que, graças a Deus, só para dizer que já foi solucionado, está chegando, hoje eu vi até entregando lá, graças a Deus, mas às vezes eu acho que essa parte de licitação, não sei, eu posso estar errado, mas não é possível. Ela não tem que ser feita um pouco antes, tem que ser adiantada um pouco antes para certos setores, né? Então a gente fica numa dúvida danada nessa parte, porque sabe que vai começar as aulas, sabe que as crianças vão chegar, sabe que as coisas vão acontecer e vai se deixando protelar. Então, eu acho que isso aí é uma coisa para pensar, não deixar acabar, não deixar chegar num ponto desse. Né? Mas, graças a Deus, quero dizer que foi selecionado e está chegando. Outra coisa também, tudo que eu ouvi do PSF aí, né, a maneira de trabalhar, mas mesmo assim tem uma coisa que incomoda, porque cidadãos estão reclamando do PSF urbano, por pouco atendimento. Inclusive, às vezes, quando a gente vai no posto, eu mesmo vejo, tem bastante gente lá dentro do PSF, lá, né, não sei, qual que a gente está lá dentro da coisa. Se o PSF é para desbastar o posto de saúde, eu acho que eles têm que se coordenar e visitar mais, entendeu? Penso eu assim, entendeu? Porque é para desbastar o posto de saúde, né? Então, penso ao gestor, ou o chefe lá do PSF urbano, que mude, às vezes, a maneira de trabalhar um pouco, porque está tendo umas reclamações bem pesadas, assim. Então, ela não vai lá em casa, não aparece lá, não foi lá ontem, não, entendeu? Então, acho que poderia melhorar um pouco. Poderia melhorar um pouco, sim, entendeu? Questão também do que aconteceu agora lá no lixão também, que puseram fogo lá. Inclusive, o serviço que fizeram em Soledade de remédio ficou muito bom. Os matos realmente morreram, né? Foi um serviço bem feito. Mas o que eu também parei para pensar depois é a questão na zona rural, jogar esse mata-mata na beirada da estrada da zona rural. Se puseram fogo lá, imagina lá. Eu acho que ali tinha que ser roçada mesmo, entendeu? Matou mesmo, realmente, o produto foi excepcional. Mas para a cidade, beleza. Mas na zona rural, eu acho que há um perigo, sim. Quando o cidadão reclama, fala, se passa um põe fogo aqui. É verdade, eu tenho que falar, porque é a realidade, né? Não posso me omitir a isso. E é verdade. Né? Então, vamos pensar da próxima vez, de repente, para a cidade e roçada. Pegar para roçar, ué. Quero também deixar aqui um agradecimento ao serviço que fizeram na rua, aquelas podas lá, graças a Deus, aliviou bem o problema lá. Tem que deixar aqui o agradecimento também, que igual o vereador diz, a gente critica, mas foi feito. Né? Tirou bem, minimizou bem o problema lá daqueles fios lá, mas não foi o CEMIG não, viu, vereador? Foi o cidadão contratado que fez o serviço lá. Porque a CEMIG você pode, como o senhor falou, pode esquecer da CEMIG. Pode esquecer da CEMIG. E outra coisa também, lá no terreno Celso Matias, aquela subida lá também, ô presidente, eu queria que o senhor informasse para mim, quem que vai ser responsável por aquele calçamento lá, no Celso, ali perto da Marsolã, que sobe lá, é a prefeitura ou é a cidadã? Se o senhor puder trazer informação à União, eu agradeço, porque está ali, deu um problema lá de hoje, por exemplo, essa chuva já desceu toda a terra lá de novo, desceu tudo lá outra vez. Ô, vereador, só um minutinho. O senhor fala do subido do loteamento da Marsolã? Que sobe lá, parece que... Então, ali tem que avaliar, porque quando você faz o loteamento, a prefeitura aprova. Uhum. E na época foi aprovado que loteamento não foi do mandato nosso. Então, não sei como foi aprovado aquele loteamento. Você entregar um loteamento com uma rua sem calçar. Então, como se diz, não é desse mandato, mas logicamente tem uma explicação. Eu vou consultar, sim, a prefeitura e na próxima reunião posso comunicar ao senhor de quem que é a competência, do dono do loteamento
ou da prefeitura. Se for dono do loteamento não calçou, que fecha aquela rua então. Perfeito. Não, é só regularizar. Isso, perfeito. É só para se levantar, porque a gente, na verdade, o cidadão cobra, você não sabe se é a responsabilidade de quem que é. Né? Então, agradeço. Outra coisa também, que hoje foi cobrado também, é a questão dos tratores. Mais uma vez, a hora que o cidadão, pequeno produtor, precisa do trator, está o trator na UTI. Os dois. Um já tem, por baixo, aí, uns 3 meses para mais. O outro entrou agora. Está respirando por aparelho, mas está lá. Está firme. Vamos ver se chega alguma coisa lá, né? Porque essa licitação que a peça não chega, que a peça não vem, que a peça vem errada, que a peça vem não sei o quê. E o produtor agora que precisa do tratorzinho, está lá, internado. Carregadeira, quanto tempo que eu não vejo carregadeira? Tem uns 4 meses. Na UTI também, está bravo. Está bravo até. Está bravo. Não compraram a peça da chapa, sei lá. Eu ainda vou lá ver porque eu ouvi uma conversa aí, mas primeiro eu vou lá pessoalmente ver. Mas está lá internado até hoje. Então a gente não entende essa maneira da licitação. Não é possível. Né? Aí você liga para uma cidade, não, aqui funciona assim. Aqui já chegou, aqui tem. Lá não tem. Aqui não tem. Então a gente não entende. Até hoje eu não cheguei no denominador comum para saber o planejamento de licitação, por exemplo. Vamos falar assim, um planejamento, né, para que você possa prever, né, tá lá tantos dias, ficou firme, você vai entregar ou não vai. Eu acho que a coisa tem que ser rápida, porque o cidadão, ele cobra e a gente tem que trazer para cá, infelizmente. Né? Não podemos deixar de trazer. E quero também reforçar o pedido do vereador Carlos, que falou daquele pedacinho ali da rua Manuel Rocha. Olha o tanto de paralelo que tem parado lá. Olha o tanto de paralelepípedo que tem parado lá. Poderia fazer calçamento na zona rural, poderia fazer aquele calçamento, poderia ter uma utilidade monstruosa aquilo lá. Então, a gente não entende. Né? E o que a vereadora falou, contrata a firma, os próprios funcionários ficam parados. É dinheiro que está indo embora, é dinheiro que está saindo dos cofres, está indo embora. Então, planejamento, gente. A gente cobra aqui um planejamento. Né? Que é dinheiro público, é dinheiro do povo, indo embora. A gente fica muito triste com isso. Mas dá para resolver. A gente está aqui para tentar ajudar, a gente mostra os problemas. Agora, resolver não é com o vereador. Resolver é com o executivo, então não é com o vereador. Né? Mas demais eu tenho que agradecer. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite.